fala, meu querido Edson. Eu queria, perfeito as coisas que você falou, com exceção de que nós vamos desencarnar, né? Mas... Tudo bem, né? Fazer o quê? Já falei Fazer mesmo, falei o final do filme, né? Falou o final do filme agora. Mas eu acho interessante o seguinte, como eu estava falando, a gente vem sofrendo uns processos de transformação e de mudanças de hábitos, né? Sem que a gente perceba. Então, o que está acontecendo? Como é que você pode caracterizar que o jovem que já está nascendo agora e já habituado a utilizar esse tipo de tecnologia, que nós, mais antiguinhos um pouco, não estávamos... Jovens há mais tempo, né? É melhor. Jovens há mais tempo, eu acho lindo. Então, e a gente teve, como jovens há mais tempo, a gente teve que aprender a usar isso, só que a gente está dividindo o tempo que a gente usa isso com a nossa forma de atuação anterior, que é a de socialização, de fazer as coisas e tal, que a gente estava habituado. O jovem, ele já está ingressando nisso. Ele já está sendo inserido num mundo dessa tecnologia, desse tipo de interatividade e tal. Então, acho que vai demorar um tempo aí para a gente poder até reinterpretar o que é essa questão da emoção, o que é o certo, o que é errado, até que ponto aquele jovem, né, que já nasce nasce e já se insere nesse tipo de comportamento, até que ponto, né, eu acho que vai ter muito estudo ainda por aí para a gente poder, de alguma forma, interpretar o equilíbrio ou não das emoções, como a própria Daisy colocou, até que ponto é uma emoção que você está vivenciando, mas que vai passar daqui a um tempo, ou se você vai permanecer nela, porque a questão talvez aí que a gente tem que entender, né, e não como médico, porque nós não somos médicos, mas a depressão é um estado prolongado, né, você se torna depressivo quando você se mantém num estado prolongado, né, de sentimentos inferiores, de se isolar do mundo, de não acreditar em você, de não acreditar no mundo, de não ter esperança, de, sabe, você vai se fechando, né, dentro daquela sua concha e você se isola de fato porque você não acredita no mundo, não acredita nas coisas e por aí afora. Então você se torna uma pessoa apagada, né, a tua energia, ela se apaga. Até que ponto um jovem interagindo na rede social isolado está com a sua energia apagada? Eu estou usando aqui energia apagada como uma forma de expressar, né? Visualizar, né? Isso, que vem a ser essa questão da depressão. E naturalmente que a gente sabe que ela tem questões aí espirituais, tem questões emocionais e tem questões de alterações cerebrais. Sim. Né? Porque o estado prolongado num estado de tristeza vai provocando alterações químicas no cérebro, né? E o cérebro meio que se condiciona àquela situação. É assim? Então, tudo isso nós vamos ter que aprender a estudar e daqui para frente talvez tenha um outro tipo de estatística, sabe? Eu acho que são coisas muito novas para a gente, né? Para a gente entender esse universo aí. Por isso que eu achei interessante esse outro estudo. Tá? Talvez esse estudo ainda tenha que ser aprofundado, mas eu achei interessante porque ele vem contrapor aquilo que até então se acreditava, né? Sim, ele é bem interessante mesmo. Pelo WhatsApp, a Elaine Stroder aqui da Vila Carrão, participando conosco. Bom dia, amigos. Uma ótima sexta-feira com muita luz e paz. Mandando um abraço, está gostando do programa, né, Elaine? Então, gratidão a todos que estão participando. Você também manda o seu WhatsApp para 99643-3827. Deixa sua pergunta aqui para o nosso programa. A gente está falando aqui sobre as redes sociais, tem alguma relação com a depressão entre jovens. A gente está vendo aqui na pesquisa que não é bem assim, né? Então, mas tem aumentado, né, o número aí de jovens com depressão, né, a depressão entre os adolescentes. Então, fala mais um pouquinho para nós, né, Daisy, quais são aí os fatores que levam a esse aumento? Exatamente. Então, a gente vê no Livro dos Espíritos, a pergunta 385, que
A infância é muito necessária, e a infância é bem a fase onde os pais atuam bastante diretamente naquele espírito, né? Porque é todo fofinho, tudo gostosinho, mas é o espírito que está lá, né? E os pais precisam atuar, tem essa missão. E aí, passando para essa fase da adolescência, por isso que eu trouxe essa pergunta, os espíritos nos falam que esses espíritos que estão passando agora para a fase da adolescência, eles adquirem, eles voltam, entre aspas, eu não lembro muito bem da palavra, mas assim, como se eles resgatassem, pronto, aquele espírito que ele é. Então, é nessa fase da adolescência que muitos pais não conseguem falar com os filhos. Eu não consigo me expressar. A gente não. Antes falávamos bastante, agora a gente não conversa mais. A culpa é da internet. Não. A culpa não é da internet. E eu vou falar de quem que é a culpa já já. Porque a Vanessinha fez assim, e a Vanessinha fez assim, tá falado. Eu adoro esse suspense. Nossa, isso. Muito bom. Vamos deixar para o próximo bloco. Não esquece que você vai falar isso aí, tá, Daisy? Tá bom. A gente volta daqui a pouquinho. Manhã Boa Nova vai para o intervalo e você não sai daí. E nós estamos falando aqui das redes sociais, né? Se causam depressão em jovens. Um estudo mostra que não é bem assim, a gente está falando sobre as causas, então, desses fatores, né, que estão levando aí os jovens à depressão. A Daisy tem aí uma informação para nós sobre a culpa. Daqui a pouquinho a Daisy traz, vamos fazer mais suspense. Eu queria saber se esse quadro, né, de depressão se intensificou com a pandemia. E aí, Edson? Olha, não é só... Eu acho que se intensificou, mas não é só para os jovens, não. Eu acho que teve mais, estou falando acho, então vamos deixar bem claro, né? Falta ainda estudos aprofundados sobre isso, mas há relatos de que aumentou sim o quadro depressivo, inclusive entre os adultos. Porque o jovem, entre aspas, já estava mais habituado a ficar isolado, né? Quem não estava habituado a ficar isolado eram os adultos mais velhos. Sim, até coisa que eu já falei aqui no programa, né, numa fala anterior. Então, aumentou sim, e a gente já vai explorar um pouco mais, né, o que seria esse quadro depressivo, tá certo? A Daisy estava falando aí da questão do adolescente, né, que tem essas transformações todas. Até ela citou a questão 385 do Livro dos Espíritos, que fala, o Kardec faz a pergunta, né, por que aquela criança se transforma quando chega na adolescência, né? O que é que acontece? Aí os espíritos dizem que, na verdade, ele retoma a sua característica espiritual anterior. É um acesso que o espírito da criança passa a ter ao seu eu anterior completo, praticamente. E aí há conflitos generalizados em relação a isso, em função das mudanças físicas que estão ocorrendo, mais essa mudança espiritual, né, do quadro. Então, vou passar novamente para a Daisy, para que ela possa até completar, mas respondendo basicamente as tuas perguntas de uma forma simples. Eu acho que aumentou, porém, mais para os adultos do que para os jovens. Tá bom? O que você acha aí, Daisy? Traz as suas informações. Os adultos ficaram... O que eu faço com isso aqui, né? Porque... aqueles que não estavam acostumados com muita tecnologia, ou que, depois eu vejo, daqui a pouco, não adianta agora, daqui a pouco, tem que ser agora, né? Se você quiser falar com alguém, você tem que mexer na tecnologia e não tem jeito. E essa depressão que eu também acho, o Edson falou nos adultos, que deve ter aumentado, eu também acho. As pessoas mais idosas que recebiam os netos, filhos, visitas, agora, né, estão lá na sua casinha,
vem através da parte da internet, através do celular, através do computador, mas não é a mesma coisa, né? Nós estávamos falando logo cedo aí a respeito do abraço, do cafezinho da Dona Maria, a nossa comunhão também, né? De beijos e abraços na parte da manhã, nós estamos deixando de lado aí. Então, faz parte do nosso arquivo de emoções lá, que está lá no nosso espírito, e cada espírito reage de um jeito. E aí eu estava falando dos jovens, né? O Edson lembrou bem. O jovem, ele vai passar por uma transformação hormonal, às vezes engorda muito, às vezes emagrece muito, não está contente com o seu corpo, né? Não está contente com a sua voz. É uma fase difícil na parte hormonal para o adolescente. E também, espinha, nossa. Aí, e também na parte espiritual, né? Os espíritos, eles comentam isso, que nós acessamos esse arquivo que nós carregamos. Aí vocês estão numa família normal, né? Porque a gente fala assim, você discute com seu irmão, com a sua esposa, com sua mãe, a discussão normal. Tá? Então, uma normalidade de discussão dentro de uma família, para o adolescente, acaba se potencializando, porque ele está descobrindo várias coisas, inclusive na parte espiritual, que ele não consegue acessar. Ele tem a certeza espiritual da família que ele está, do compromisso que ele tem com todos da família, mas ele não consegue acessar, tem alguma coisa lá na parte espiritual que está eclodindo, e eu não sei o que eu faço com isso, e mais os hormônios. Então, realmente, a fase da adolescência acaba se tornando, muitas vezes, uma guerra individual para cada adolescente. Cada um vai reagir, a culpa é do... A culpa é do espírito. Então cada um vai reagir de acordo com as emoções guardadas naquele espírito. Se essas emoções forem muito desequilibradas, podem tornar uma depressão. E a depressão não é um caso de tristeza, de luto. Eu estou triste porque eu perdi determinada pessoa da família, eu estou de luto. É normal você chorar, você estar triste, você estar passando pelas fases do luto. A minha ida lá, a respeito desse tema, é a deusa Samu, ela fala muito bem a respeito das fases do luto. Aqui no Mundo Maior você consegue acessar, né? Mas se for outro tipo de tristeza que levou à depressão, a depressão também tem 3 fases, que o Edson já estava falando no começo, que ela é também passível de estudo. É uma depressão reativa, uma depressão secundária ou uma depressão endógena. Quem vai ver isso? O médico. Que médico que vai ver isso? Aquele lá de louco. Gente, psiquiatra ainda leva essa fama? Infelizmente. Século XXI, como assim? Eu não vou no psiquiatra porque eu não estou louco. A gente respira e fala, tá bom. Então, você quer procurar um psicólogo? Psicólogo as pessoas procuram. Neurologista as pessoas procuram. Porque é coisa de cérebro. Eu vou no neurologista. Psiquiatra ainda tem essa restrição, porque nós ainda não conseguimos trabalhar essas emoções, esses arquétipos que a gente vem carregando assim, peso nas costas. E nós estamos aqui hoje, cada um na sua casinha,
para quebrar isso, olha só, quebrar esses paradigmas que nós carregamos durante quantas e quantas encarnações. É isso que a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, faz com a gente, traz comunicadores, estudiosos da doutrina para quebrar paradigmas. Olha que legal, né, Vanessinha? Realmente.